Olá pessoal, Patrick falando, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre fotografia de viagem. Vou aproveitar essa viagem que eu estou fazendo agora para mostrar para vocês o que se deve pensar, o que se deve levar e o que não se deve levar quando se fala em fotografia de viagem. Já gostou do tema desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos semanais. E também já senta o dedo aí no like, senta o dedo no gostei para ajudar na distribuição desse vídeo. O canal se sente sempre muito incentivado a estar prestigiando vocês cada vez com conteúdo melhor e de qualidade. Bora pro conteúdo? Fotografia de viagem. Viajar sempre é um ótimo motivo para fotografar. Inclusive, muitas pessoas pensam na viagem a partir da fotografia. Eu, particularmente, tenho dois grandes motivos para viajar. Eu amo viagens, eu adoro conhecer locais novos, porém eu também amo a fotografia, amo fotografar locais novos, pessoas diferentes, culturas diferentes, paisagens diferentes, perspectivas diferentes. Então, eu desenvolvi ao longo de vários anos um roteiro da minha fotografia de viagem que eu creio que vai servir para a grande maioria de vocês. Eu viajo várias vezes ao ano e isso já durante os meus 10 anos de fotografia. Então, eu sempre penso em algumas características que a minha fotografia de viagem tem que ter para que eu, estando no local que eu fui, eu não me veja sem equipamento ou também levando equipamento desnecessário. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que deve ser pensado na fotografia de viagem é: para onde é essa viagem? Para onde é a viagem? Isso vai demandar tipos diferentes de equipamentos. Tudo bem? Se você vai viajar para a praia, lá você vai ter um tipo de equipamento. Se você viajar para a montanha, se você vai viajar para o campo, lá vai demandar outro tipo de equipamento. E, dependendo do local que você vai, você pode fazer diferentes tipos de fotografia. Então não é só o local, mas também o tipo de fotografia que eu quero fazer. Eu quero fazer fotografia de pessoas, eu quero fazer fotografia de paisagens, eu quero fazer fotografia macro, eu quero fazer fotografia noturna. O que eu quero fazer? Porque pensando no que eu quero fazer, eu vou escolher o melhor equipamento, eu vou escolher a melhor lente ou as melhores lentes. Tudo bem? Então, de nada adianta se eu for fotografar, ir para um local, fotografar pessoas, não vou fotografar paisagens nem monumentos, eu não preciso levar uma grande angular, uma lente de 14mm, uma lente de 20mm, de 24mm. Se eu vou fotografar somente pessoas, eu penso em lentes de 35mm para cima, porque as lentes abaixo de 35mm para fotografar pessoas, elas tendem a distorcer a imagem, principalmente o centro da imagem ficar mais abaulado, mesmo que seja muito sutil, mas a distorção sempre vai ocorrer. Também o contrário se aplica. Eu vou para um local onde a minha preferência é fotografar paisagens. Eu vou para a Noruega, eu vou fotografar a aurora boreal. Se eu vou fotografar a aurora boreal, é óbvio que nesse caso eu vou preferir utilizar lentes grande angulares para eu fotografar paisagens amplas com a aurora boreal acima delas, tudo bem? Então, disso demanda também as lentes que eu vou levar. Eu, particularmente, sempre gosto de levar pelo menos uma lente muito versátil. O que é uma lente muito versátil, Patrick? É uma lente que eu consigo fotografar mais ou menos desde paisagens até retratos. Exemplo, uma lente de 18, 55mm, a própria lente do kit. Vejam só, a lente do kit é uma lente versátil para viagens. Tudo bem? Inclusive temos vídeos aqui no canal já tratando da lente do kit como uma excelente lente que eu vou deixar inclusive no card aqui em cima, ok? Outras lentes versáteis, 24-70. A lente 24-70 ela já é uma lente mais cara. Por quê? Ela é considerada uma lente clara. Porque a abertura máxima dela é de 2.8. E eu consigo fotografar desde paisagem até grandes grupos de pessoas em 24mm. E também consigo fazer retrato em 70mm. Consigo aproximar o meu assunto utilizando 70mm. Tudo bem? Outra lente, 18-105, 24-105, como tem da Sigma, como tem da Canon. Essas são lentes versáteis que são excelentes para fotografia de viagem, ok?
Patrick, a lente 18-300mm ela também é uma lente versátil? É uma lente extremamente versátil, só que ela perde muito em qualidade, porque ela tem muitos elementos ópticos na sua construção, então você vai perder muita qualidade óptica, principalmente trabalhando ali acima de 150-200mm, ok? Então eu particularmente hoje eu carrego ou uma 18-55 ou uma 24-70 por conta dessa versatilidade, ok? Se eu vou fotografar pessoas, eu quero fazer ensaios de pessoas aonde eu vou, eu posso utilizar lentes de 35 e 85mm, que são excelentes lentes para ensaio, tudo bem? Lentes muito grandes, lentes de 300mm, lentes de 150-600mm, são lentes muito pesadas, então elas não servem para qualquer tipo de viagem. Eu, particularmente, para essa viagem que eu estou agora, eu não trouxe nenhuma lente super tele. Por quê? Elas são extremamente pesadas. A maioria delas não cabe na mochila fotográfica. A maioria delas tem uma mala própria onde se carrega ela. Então é um equipamento a mais. Você deve sempre se preocupar se você vai conseguir carregar todo esse seu equipamento, ok? Ou se ele vai ser um estorvo. Porque na fotografia de viagem, como a gente não está no nosso ambiente natural, a gente está em um outro ambiente, normalmente a gente caminha muito, se desloca muito. Você tem que pensar se nesse deslocamento você tem a capacidade de levar todo o seu equipamento. Então, quanto mais compacto, quanto mais enxuto o seu equipamento e quanto mais versátil ele for, mais tipos de fotografia você consegue fazer carregando menos equipamento. A questão da carga, como eu já estava falando, é também muito importante. Se você vai fazer uma viagem de carro, com o seu carro ou com um carro alugado, onde você coloca o equipamento no porta-mala e carrega ele para onde você quiser, a questão da carga não é tão importante. Agora, se você viaja de avião, vai para um local onde não vai ter carro disponível e você vai ter que carregar todo o seu equipamento nas costas, você deve pensar muito na carga. Então, a questão de lentes pesadas, número de câmeras, né, que a gente vai já tratar em seguida, é muito importante. Se eu viajo de avião e não vou de carro e não alugo carro, meu equipamento é todo reduzido a uma mochila. Se eu viajo de carro, eu sou capaz de levar 5 ou 6 bolsas de equipamentos, porque daí eu tenho a versatilidade de escolher, hoje eu vou fazer tal tipo de fotografia, retiro ela do carro, a mala que tem os equipamentos para aquele tipo de fotografia, e faço ela normalmente, depois coloco lá, troco, faço essa intercambiabilidade muito mais facilmente. Isso deve ser muito levado em consideração. Com relação ao número de câmeras, se você vai fotografar pessoas, se você vai fazer trabalhos de fotografia direta, onde eu seto a câmera, clico a foto, está pronta, você precisa ter uma câmera. Você não precisa ter uma câmera de backup, ok? Agora, se você vai fazer time-lapse e fotografia, ou vídeo e fotografia, você pode muito bem ter 2 câmeras. Nessa viagem que eu estou agora, eu trouxe 2 câmeras DSLR, fora outros equipamentos, câmera subaquática, GoPro, né, câmera 360 graus, mas eu tenho 2 DSLR, porque muitas vezes eu deixo uma DSLR fazendo um time-lapse, enquanto com a outra eu estou fotografando. Ou eu deixo uma câmera fazendo vídeo, enquanto com a outra eu estou fotografando. Mas se você não vai fazer nem vídeo e nem time-lapse, você pode ter somente uma câmera sem problema algum. Na maioria das vezes eu carrego somente uma câmera. Mas eu, pesquisando o local para onde eu viajo, eu vejo qual a possibilidade de eu fazer time-lapse. Eu vejo a estação do ano que a gente está, como que vai estar o céu noturno, dá para fazer time-lapse. Eu vejo como que vai estar a disposição das nuvens, como que vai ser a previsão do tempo naquele local para utilizar, daí sim, o time-lapse quando ele é aplicado. Ok? Uma outra dica importantíssima é você pesquisar o local que você vai viajar. Não só a questão da previsão do tempo, que é importantíssima para você saber se precisa de um equipamento com proteção para chuva ou não precisa levar proteção para chuva, ou qual tipo de equipamento, qual tipo de lente você vai utilizar. Porque você sabe muito bem, inclusive temos já vídeo aqui no canal, e eu vou deixar no card aqui em cima, que temos equipamentos que são selados e equipamentos não selados. Equipamentos que têm uma certa resistência à água, outros não. A grande maioria não tem.
Mas além da previsão do tempo, você deve pesquisar no local que você vai viajar, para onde você vai frequentar, quais são os pontos de interesse para fotografia. Você vai ver fotografia de outros fotógrafos, amadores, profissionais. Você vai ver ângulos que foram feitos, ângulos que foram trabalhados, ângulos que foram aproveitados. Vendo essas fotografias, você já tem uma noção de quais tipos de fotografia você pode fazer. E, inclusive, e melhor ainda, pensar em perspectivas diferentes de fotografias para aquele mesmo local. Para quê? Para ter a sua fotografia autoral. Tudo bem? Então isso é importantíssimo. Eu sempre, antes de viajar, eu planejo os locais por onde eu vou passar e vejo quais fotos existem na internet daquele local. Eu já tenho uma noção, inclusive, de quais lentes eu vou precisar utilizar e que tipos de fotos eu consigo fazer para me diferenciar das fotos que já existem daquele ambiente. Essa é uma dica excelente. E com relação ao tripé, Patrick, o tripé é o nosso equipamento de maior peso, normalmente, de maior volume. É necessário obrigatoriamente levar um tripé ou eu posso utilizar qualquer tipo de apoio para minha câmera? Depende. Se você vai fazer uma fotografia de longa exposição, que seja 1/10 para baixo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, obrigatoriamente você vai precisar de um apoio. Se você pode ter um tripé de viagem, que é um tripé compacto, pequeno, se ele suporta o peso da sua câmera com segurança, você pode utilizar ele. Normalmente os tripés de viagem, eles cabem dentro de uma bolsa fotográfica de tamanho normal, ok? Se você tem um tripé de viagem muito grande, talvez não valha a pena levar. A menos que você esteja viajando de carro. Como eu falei, quando eu viajo de carro eu levo muito equipamento fotográfico. Patrick, você leva todo o seu equipamento fotográfico? Não. Não. Nunca levei todo o meu equipamento fotográfico para lugar nenhum, todo ele, na sua totalidade. Mas, obviamente, quando eu viajo de carro, eu consigo carregar mais equipamento. Então, eu levo sim, quando eu viajo de carro, inclusive para essa viagem, eu trouxe o tripé de viagem dentro da mochila fotográfica e um tripé grande, de grande porte, de grande capacidade dentro do porta-mala do carro. Tudo bem? Então, disso depende o que você vai fazer. Agora, se você não vai fazer nenhuma foto de longa exposição, não vai fotografar o céu noturno, não vai fazer time-lapse, você não vai precisar de tripé. Então, caso necessite em uma ou outra fotografia, você pode procurar por algum apoio. Essa questão da versatilidade do fotógrafo também é importante e aplicável a essa situação. Uma outra dica que a gente pode dar sobre fotografia de viagem é: qual é o tipo de viagem que você vai fazer? Se você vai fotografar a aurora boreal lá na Noruega, você vai fazer uma pequena trilha para poder fotografar essa aurora boreal. Ou se você vai para Machu Picchu, você vai fazer a trilha de Machu Picchu. Você não vai ter, muito provavelmente, aonde carregar baterias e pilhas. Então, dependendo da viagem que você vai fazer, você deve já pensar em quantas pilhas e quantas baterias você vai precisar, considerando que você vai ter alguns dias ou até algumas horas sem possibilidade de carregar baterias. Nisso daí, então, você pensa, olha, eu vou fotografar durante 24 horas num acampamento na trilha do caminho de Machu Picchu. Então, eu tenho que ter baterias durante 24 horas. Minha câmera vai ficar ligada 24 horas. Então, dependendo da tua câmera, você vai precisar ir de 6, 8 ou até mais baterias. Isso, óbvio, se você vai fotografar ininterruptamente durante essas 24 horas. Mas ininterruptamente durante 24 horas, Patrick, é óbvio. Se você vai para uma trilha que você acampa, que você vai pernoitar, você descansa muito pouco tempo, porque você aproveita o máximo de tempo aquele local, aquela paisagem. Então eu particularmente, eu até descanso, eu até durmo, mas eu deixo a minha câmera captando, eu deixo ela fotografando de tempos em tempos para depois eu montar um time-lapse noturno das estrelas, ou se for diurno, das nuvens passando. Então é muito importante que você considere quanto tempo que você vai ficar sem poder carregar equipamento, carregar pilha, carregar baterias, para que você tenha o número de pilhas e o número de baterias
suficiente para que você não fique na mão. Um dos pontos finais que a gente deve considerar é: eu estou em viagem, eu não levei o meu notebook, eu não tenho onde descarregar as minhas fotos ou os meus vídeos. Quantos cartões de memória eu preciso? Isso é importante. Não é porque você tem uma câmera com um slot ou 2 slots de cartões que você vai ter somente um cartão ou 2 cartões, né? Você vai ter que ter o número de cartões necessários para que a fotografia não acabe antes da viagem, né? Eu já passei por uma situação dessa, onde a minha capacidade de armazenar fotografias acabou antes da viagem acabar. Felizmente, eu consegui comprar um cartão de memória, né? E ampliar a minha possibilidade de fotografar. Depois disso, eu nunca mais falhei. Isso foi há anos atrás. Hoje eu carrego uma caixinha com vários cartões sobressalentes, tá? Normalmente eu trabalho aí de 10 a 15 cartões de memória, tá? Normalmente eu levo de 10 a 15 cartões de memória porque eu faço muito time-lapse. E nos time-lapses a gente tem aí 1000 fotografias, 2000 fotografias por imagem, né? Por take de vídeo. Então são muitas fotografias, então eu preciso de muitos cartões. Patrick, eu vou precisar ter 10 cartões de memória? Não, você vai precisar ter o número de cartões de memória adequado para a sua carga fotográfica, para o número de fotografias que você faz. Se você vai fazer uma viagem de 3 dias e um cartão de memória dura 2 dias para você, fotografando bastante, você precisa ter 2 cartões de memória. Essa é uma questão de cálculo. A dica aqui é para que você calcule mais ou menos quantos cartões de memória você precisa ter para que você não precise parar de fotografar antes da viagem ter acabado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos que temos semanalmente. Se já é inscrito, compartilha esse vídeo com pessoas que amam viagem, com pessoas que amam fotografia, com pessoas que amam as coisas boas da vida. Então por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais!